Bom, o objetivo do projeto é desenvolver um trabalho em torno da reflexão e apropriação de territórios criativos e performáticos, sonoros e não sonoros, a partir da guitarra elétrica, enquanto uma rede modular intersensorial e da leitura crítica de Rancière à realidade dissensual das referencialidades históricas, arquivos, memórias, hábitos, e os processos emancipativos da invenção e improvisação na arte sonora contemporânea. Nosso objeto de estudo é a investigação da improvisação expandida na música experimental, e que eu vou estar tentando trabalhar com esse conceito de experimentalidades, apontando para alguns tipos específicos de dinamismos e limiares do sensível nas relações entre compositor, intérprete e seus dispositivos de produção poética, entre o contexto e seus múltiplos modos de interação, entre uma performance e os espectadores, de modo a suscitar situações de prontidão e vigília, produção de presença, influência mútua, hibridismo, multiplicidade, ambiguidade, anacronismo e indeterminismo. Como um primeiro recorte metodológico, remontamos a 2 espaços criativos dentro do regime estético dos dissensos e das experimentalidades da década de 60, a saber, a improvisação expandida e a escuta automática no paradoxo do tempo real, do grupo Ongaku, e na poética de Yasunao Toni e Mieko Shiomi. Eles trabalham com os conceitos de descontrole, evento e não evento, e suspensão de causa e efeito, né? Aqui já seria a ideia associada ao conceito do Rancière, né? Essa questão de suspender, então, alguns pressupostos em relação à atenção e à percepção. B, a performance informal e redistribuição gestual na sequência de encontros e choques com o inesperado, o estranho e o misterioso, tanto individual quanto coletivo, tomando como referência o trabalho pioneiro do guitarrista Keith Rowe e o seu grupo AMM, e das propostas artísticas também de Cornelius Cardell e David Tudor. Bom, o que né, espero dessa pesquisa, por enquanto, né? Esperamos, como resultado desta pesquisa, retomar a necessidade estésica de ocupar os limiares das heterogeneidades relativas aos fenômenos e categorias em vias de se formar. Peguei aqui de um Fogo Sem Relatos, né, do Agamben. Ele tem um livro que chama O Fogo e o Relato, né? Então, a questão é justamente o fogo é o mistério da criação poética, mas a gente só tem acesso a essa criação, a esse mistério, através, né, dos relatos que se faz a partir dessa experiência. Então, a ideia de você ocupar estesicamente esses limiares, né, das sensações heterogêneas, é uma forma de você tentar sempre mantendo a percepção nesse estado, então, de ascendência, né, ou de fogo. Essa atitude deve reconfigurar continuamente os dinamismos em torno de experiências sensíveis singulares, em ensaios improvisativos diversificados e em performance em eventos como campos expandidos de desclassificações. Bom, contextualização e referências, então. Primeiro momento. Existe já um âmbito consistente de pesquisas, né, em relação à guitarra. Então, aqui eu vou dar para ir mais rápido. Então, observa-se muitos trabalhos, né, assim, de autores já, teses de doutorado e até livros em relação ao uso da guitarra no processo criativo, né? E aí, dentro desse amplo, né, amplo campo de como que a guitarra está sendo explorada a partir da década de 50, desde da origem, né, que surge a guitarra, ela já surge com uma série de possibilidades contrastantes, assim, indo tanto para um lado mais da constituição de
sensibilidades para uma música comercial até para o mais experimental ruidístico possível, né? Então a guitarra vai abrir todas essas possibilidades. E daí que eu penso nessa ideia do Rancière, capítulo Paradoxos da Arte Política, né, do livro Espectador Emancipado, onde ele fala do regime estético da arte, tanto moderna e contemporânea. E aí, uma das características desse regime estético, e que se liga à política, né, então por isso ele fala a hora de política da arte, hora arte política, hora política da estética, hora estética da política, porque o dissenso é o que faz que ambos, né, mantenham uma mesma caracterização. Né? Ele fala, então, de uma eficácia de um dissenso, que seria o conflito de vários regimes de sensorialidade, causando choques, né, choques que marcam uma subversão da economia policial das competências, né? Por outro lado, ele também fala de formas de dissenso, como operações de reconfiguração da experiência comum do sensível, atos de subjetivação política que redefinem o que é o visível, o audível, e o que se pode dizer dele e quem são capazes de fazê-lo. Bom, aí voltando então aqui para a questão da música experimental, né, na tese do Mário Del Nunzio, práticas colaborativas em música experimental entre 2000 e 2016, né, ele vai então fazer uma síntese, né, de que há um panorama histórico multifacetado dessa música experimental, como então a própria música experimental sendo uma categoria de um não gênero, né, já é assim como uma dificuldade de você classificar já em todas as vertentes e tendências da música experimental, em suas práticas desenvolvidas a partir das décadas de 50 e 60, especialmente a partir, né, da introdução na arte da indeterminação e aleatoriedade, da improvisação livre e criações coletivas, utilização de recursos musicais eletrônicos, de instrumentos manufaturados, objetos, bricolagem, e de preparações e técnicas instrumentais expandidas. E a síntese que ele vai fazer, então, né, que caracteriza esse experimental? Diversidade, então, de práticas, estilos, gêneros, recursos técnicos e instrumentais, algo inovador, não convencional, uma liberdade artística. São práticas desenvolvidas de modo empírico. É uma música que dialoga de diferentes pontos de vista, artista, técnico, estilístico, poético, com uma espécie de tradição de música indeterminada e uma diversidade de modos de notação, abertura, participação decisiva dos executantes na definição da forma e do material. E uma música que tem na experiência de determinadas situações um fator determinante que depende de um contexto e de uma vivência específicas. Por último, um senso de comunidade, artistas que circulam por determinados espaços, colaborações, trocas, informações, contatos, oportunidades. Bom, dentro dessa tessitura híbrida, os dinamismos limiares da idiomática da guitarra se interseccionam com diversas poéticas da música experimental, especialmente após 1960. E aí que eu retomo, então, o trabalho do Keith Rowe, né? Ele que vai, então, colocar a guitarra, né, primeiro no chão, depois, né, ele vai fazer uma série de experimentações com a guitarra preparada de mesa. Uma série de grupos de improvisação livre que fogem tanto da linha da improvisação do jazz, quanto da improvisação, vamos dizer assim, da música de vanguarda, né? Então, isso que me interessa, ver, né, como que funciona o processo de improvisação desses grupos, né, o AMM e AMM, ninguém sabe, né, é um mistério o que significa essa sigla. O grupo Ongaku, lá do Japão também. O próprio Cornelius Cardell, que ele vai, né, criar a Scratch Orchestra,
né? E tudo isso é classificado de uma certa forma sobre o conceito de improvisação eletroacústica. E, seguindo, né, tentando fazer um gancho com algumas propostas atuais, mais atuais, de Jonathan Impet, Juan Parra Cancino e próprio também Augusto Discípio. Eles trabalham com esses conceitos, assim, tecnologia intuitiva, prática da performance na música com o computador, o uso de feedback e os ecossistemas audíveis, né, do Discípio. Né? E aí, dessa experiência, né, começa a focar agora a questão da improvisação, né, a política da improvisação expandida, a partir de um texto específico, que eu vou tomar como referência. E esse texto, ele é quase um ensaio, na verdade, do Cardo, e uma série de frases que ele coloca ali que me suscitaram uma série de possibilidades para desenvolver posteriormente, ok? Então, eu vou pegar essas frases desse artigo dele. Primeiro, ele diz assim, que quando você toca a música, você é a música. Improvisação é um esporte. Aqui vem a ideia do jogo, né? Autores como Huizinga e o Rogério Costa e o próprio Rancière, né? Eles vão falar bastante dessa questão do jogo. E onde a mais sutil das interações físicas pode causar autoalívio nos mistérios que representam estar vivo. Improvisação não pode ser ensaiada. Traz aqui uma ideia do empirismo, né? Então, desde o século XVI, XVII, com Hume, e aí eu posso trazer isso também, né, já na leitura que o Deleuze e o próprio Bruno Latour também falam, né, de um empirismo radical, né, em termos de uma ontologia. A improvisação está no presente. Bom, isso aqui também me interessa em relação à ideia de escrita automática dos surrealistas, e que é o grupo Ongaku. Eles vão trabalhar esse processo na improvisação deles. O grupo AMM, as improvisações dele, é um tipo de improvisação extremamente pura, que operava sem sistemas formais ou limites. Era uma abertura para a totalidade dos sons, que implica numa tendência longe das tradições musicais de estrutura e aponta um sentido à informalidade. Sons informais têm influência sobre nossas respostas emocionais, atuam subliminarmente. E aqui também, mais uma referência que eu posso trabalhar em relação à arte informal. Autores como a Rosalind Krauss, que fala também do campo expandido, né, na escultura, o Georges Bataille e o próprio Adorno. Enfim, desenvolver dois territórios criativos amplos, né, sonoros e não sonoros, dentro desse regime estético dos dissensos e das experimentalidades. Que é a improvisação expandida, né, vou desenvolver esse termo aqui, ó, escuta automática e a produção de presença no paradoxo do tempo real. A ideia de evento, não evento e suspensão de causa e efeito. E a performance informal, que é a invenção e composição e a apresentação de cenários fictícios, sonoros, não sonoros, remontagem de arquivos, vídeos, ensaios. Meu projeto de doutorado, ele tem tá nesse pé aqui. Eu estou aqui no segundo semestre, já deu uma mudada, né, desde o início do ano, já, principalmente em relação às referências bibliográficas.